Olá, querido, querida, paz do Senhor Jesus, Deus esteja abençoando sua vida, seu coração, seu ser. Eu sou o pastor Orlando Carrafa e este é o meu podcast Maná do Dia. Seja bem-vindo mais uma vez e Deus tem uma palavra para ministrar ao seu coração. Atos capítulo número 2, verso 40, parte B, diz: salvai-vos dessa geração perversa. Na verdade, não é uma geração perversa, e sim uma perversidade que cresce dentro de uma geração. O pecado acaba sendo tão grande que gera uma perversidade total dentro dos corações humanos. As pessoas começam a agir de uma forma do mal, de uma forma maligna. Para entender melhor esta frase, Pedro escreveu: é preciso ir à origem da perversidade, que é a pessoa de Caim, que se encontra lá em Gênesis capítulo 4, verso de número 17 ao verso de número 26. Vai falar sobre Caim e o seu filho, que se torna alguém para criar essa questão da perversidade. No lugar de Abel, Deus gera ali Sete para dar continuidade. Sete invocava a Deus. Caim, por sua vez, invocava a perversidade e o pecado. A perversidade, segundo a Bíblia, nasce a partir de Caim, que significa procriar. Você procria bondade ou maldade. E Caim, ele acaba escolhendo, então, a maldade. Ele acaba matando o seu próprio irmão. Só que não fica por aí. Essa perversidade, ela continua agindo também na forma de um dos seus descendentes, chamado Lameque. Lameque, ele mata um jovem, apenas por esse jovem pisar no seu pé. E ele ainda se gloria com as suas esposas, porque matou um jovem por simples pisar no seu pé. O que passa na vida de um homem como Lameque, um homem tão pecaminoso? Primeiro, é que ele era um homem sem Deus. A cidade que foi edificada por Caim acaba prevalecendo ali a maldade, a violência e a perversidade. Pois uma cidade sem Deus, a vida humana não tem valor. As pessoas começam a se gloriar na sua maldade. A violência não é por falta de oportunidade, por crise financeira, social, e sim pela falta de Deus no coração do homem, no coração da mulher. Por isso, nós devemos sempre entender que quando mais o ser humano se afasta de Deus, mais violenta a sociedade fica. E as questões do dia a dia, do cotidiano, como morte, crimes, acaba sendo algo tão comum na geração. E era isto justamente que estava acontecendo. Em Gênesis capítulo de número 2, verso 23, Lameque diz: matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque ele me pisou. Uma pessoa sem Deus, uma sociedade sem Deus, sempre irá se gloriar na sua maldade. A sua maldade passa a ser o seu troféu. Lameque era um homem sem Deus, e também um homem sem paz. Na verdade, um homem sem Deus jamais irá encontrar paz, como aconteceu com Caim. Caim, ele mata seu irmão, e Caim tem o peso da culpa por causa do seu erro, do seu pecado, e sai fugitivo e errante. Uma pessoa que, infelizmente, ele não cultiva a bondade, e sim só a maldade. Ele vai ficar maquinando sempre o mal. Como diz Provérbios capítulo número 6, verso 14 e 15. No seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas,
pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Lameque é um retrato do homem sem paz, assim como Caim também, sem Deus e sem paz. E quantos nesse momento não conseguem encontrar a paz, porque infelizmente estão afastados de Deus, estão distantes de Deus. E quando a pessoa afasta de Deus, quando a pessoa distancia-se de Deus, a pessoa permite que o mal entre. E o mal entrando, a pessoa, do que ter o prazer de buscar o Senhor, passa a ter prazer em aborrecer o Senhor. Como diz Provérbios, capítulo de número 6, verso de número 16 ao verso de número 19, diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. A 7ª Deus abomina. Sabe, querido e querida, a nossa sociedade ela está indo para uma direção, assim como a geração de Caim, assim como Lameque, uma geração que infelizmente está sendo corrompida, está iníqua, está cometendo tudo aquilo que aborrece o coração de Deus, aborrece o coração do Senhor e anda cada vez mais a pior. Por isso, meu amado, nós devemos voltar para Deus. A sociedade precisa voltar para Deus, porque a sociedade ela pensa em realizações. Mas para que as realizações? Apenas para glória humana. Isso acontece na geração lá de Lameque. Lameque, ele tem os seus filhos. Todos os filhos de Lameque eram trabalhadores, alcançaram posições profissionais importantes na época. Jabal foi pai do que habitam em tendas e possui gado. Ou melhor, era pastor. Jubal foi pai de todos os que tocam harpa, flauta e todos os instrumentos musical. E por último, do pau Caim, que foi artífice, instrumento cortante, de ferro, de bronze, tinha inteligência, tinha capacidade, tinha profissão. Então, a geração de Caim foi uma geração que realmente foi bem sucedida na questão profissional, na questão de realizar coisas, criar coisas, mas uma geração completamente corrompida na questão de Deus, na questão de viver a vida segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus. Por isso, querido e querida, eu chamo a sua atenção, porque nós, às vezes, tentamos dar o melhor para os nossos filhos, tentamos investir da melhor forma dos nossos filhos, mas esquecemos de uma questão clara, é que os nossos filhos, eles nasceram para servir a Deus, eles nasceram para viver na presença de Deus, e a pior coisa é ter um ser humano sem Deus no coração. Quando não falta Deus, falta tudo. Por isso que Jeremias capítulo 17, verso 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Justamente Caim se afastou do Senhor, Lameque se afastou do Senhor, os filhos de Lameque se afastaram do Senhor, foram bem-sucedidos na área profissional, mas infelizmente se afastaram do Senhor. Nós precisamos de uma sociedade que venha e retorne para Deus. Quanto mais próxima de Deus, mais bondade e misericórdia essa sociedade irá praticar. Quanto mais distante de Deus, mais perversa ela fica. Por isso que Pedro, no seu discurso ali, ele pede ao povo que escuta o seu sermão:
salvai-vos dessa geração perversa. E talvez hoje seja a nossa oração como pai, como mãe, a nossa oração como membro de uma sociedade onde os crimes, a violência vem aumentando cada vez mais. É o nosso clamor para Deus: salvai-vos dessa geração perversa. Guarda, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, os nossos filhos e filhas dessa geração perversa. Que nós possamos ser promotores da paz, promotores do Evangelho e da paz na face dessa terra. Essa mensagem de Deus: o homem sem Deus, ele é nada. O homem sem Deus, ele pode ter tudo, mas vai estar faltando praticamente tudo, porque quem completa o ser humano é Deus, é o Senhor. Nós vamos orar pela sua vida. Deus, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, que habita no meio de um povo de impuros lábios, de uma geração perversa. E nós pedimos que o Senhor esteja abençoando agora, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, em nome de Jesus, para que o milagre venha se manifestar nesta vida, nesse coração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te dê um dia abençoado, livrando dos perversos, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fique na paz. Deus abençoe hoje e sempre.